o Javes falou para mim, caramba, eu tô vendo que você tá tendo dificuldade de colocar os comandos aqui, etc. Vamos organizar os comandos para você chamar esses agentes, mas mais importante, eu posso te entregar uma visualização organizada do sistema hierárquico dos agentes que nós montamos até agora? Eu falei, pode. Ele vai entender que o criativo está com Connect Rate. Ele olha isso, ele mensura, ele sabe o que fazer. Eu não tenho só agentes de tráfego, eu tenho também agentes que trabalham até com vendas. E aí que tá, tem muita gente se perguntando, caramba, isso funciona também para time comercial? Eu procurei colocar um conhecimento muito vasto em todos esses agentes que vocês estão enxergando aqui. Então, por exemplo, eu tenho um agente de marketing aqui em cima, tá? Ele orquestra todo o time de vendas, alinhando aqui, fazendo resultados. Eu tenho a Vera, que é a CMO, ela cuida da pipeline, ela olha o CRM, ela está em todos os canais, está entendendo o que todo mundo está fazendo e também é o que a gente chama de uma orquestradora. Então, ela manda. Ela diz o seguinte, Scott, você pode, por favor, definir melhor as suas estratégias? O que você está pretendendo investir no Facebook, no Meta? O Scott, ele trabalha em conjunto com o cara do criativo. Ele vai manter as cadências multistep ali para alta performance. Ele vai entender que o criativo está com... esqueci o nome daquela performance, agora está todo mundo falando sobre Connect Rate. Ele olha isso, ele mensura, ele sabe o que fazer. Eu não tenho só agentes de tráfego, eu tenho também agentes que trabalham até com vendas. E aí que tá, tem muita gente se perguntando, caramba, isso funciona também para time comercial? Eu consigo fazer o agente de um Alex Hormozi, por exemplo, de um closer do time do Alex Hormozi, guiar o meu closer, que é o cara que faz chamadas pelo telefone, para ele saber exatamente o que dizer em tempo real. Isso, se o meu próprio closer, conectado com o Eleven Labs, com uma voz lapidada ao ponto de ser indistinguível de um robô para um humano, não fazer a ligação com cada uma das palavras que o melhor closer da equipe do Alex Hormozi poderia utilizar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho toda uma área de, vamos pegar data, eu tenho uma área, deixa eu dar um zoom out, fica melhor. Tem mais agentes, e se impressionem, eles se construíram aqui. Eu falei o seguinte, olha, o Javes falou para mim, caramba, eu estou vendo que você está tendo dificuldade de colocar os comandos aqui, etc. Vamos organizar os comandos para você chamar esses agentes, mas mais importante, eu posso te entregar uma visualização organizada do sistema hierárquico dos agentes que nós montamos até agora? Eu falei, pode. Aí, eu falei, caramba, ele sugeriu isso, que massa. Pode. Na hora que eu falei, pode, ele abriu o navegador e começou a construir isso aqui na minha frente. É isso que está acontecendo, ok? Por exemplo, agentes, estão logo aqui, BDR. Para quem não sabe, BDR é a pessoa que faz outbound, ela procura por listas de pessoas que ela pode estar se comunicando para poder fazer uma oferta. Tem um closer, então tem uma galera aqui que faz até programação, como eu acabei aí conhecendo a iOS, através do Pedro e o Alan, que estão aqui em algum lugar. Você vai reconhecer alguns nomes aí, Alan e Pedro, com toda certeza. Agora, o importante é o seguinte, pessoal, olha que massa. Pensem comigo. Eu tenho certeza que vocês já viram na internet muitos daqueles conteúdos de hype dizendo a seguinte coisa, eu tenho Javes. Vocês até viram meus stories esses dias, não sei. Algumas pessoas viram lá. Eu, fazendo uma brincadeira aqui, construí um Javes, eu converso com ele em tempo real e ele está conectado a todo o sistema de agentes. Eu penso para fazer uma coisa, pega essa página e muda ela para azul. Ele vem aqui e troca essa página para azul na minha frente. Mas quando as pessoas sempre venderam esse tipo de coisa, elas venderam com o intuito de falar que o Javes vai poder ser o seu assistente. E eu sempre achei isso uma bullshitagem. Eu estou com um assessor aqui no meu WhatsApp, eu mando um áudio e ele simplesmente vai lá e marca a minha agenda, ou me diz o que eu tenho para fazer hoje, amanhã, etc. Ele me diz aqui, se eu perguntar o que eu gastei na semana passada, quais são os meus gastos pessoais. Isso aí é coisa que, bom, para pessoas como eu, Pedro,
o Alan, você já fazia com outros softwares há 10 anos. Zapier, por exemplo. Agora, por que as pessoas sempre se impressionaram com um agente que possui o nome de Jarvis? Elas se impressionaram porque a conversa entre o Jarvis e o Tony Stark é profunda, porque o Jarvis conhece o Tony Stark. Você imagina uma IA conversando com você e te dando dicas assustadoras, muito pelo contrário, como o GPT faz ou outras IAs. Você imagina ela dizendo para você que não pura e simplesmente a sua agenda está cheia, mas que ela tomou conta de organizá-la, disse para você que desmarcou uma agenda de algo que estava ali, porque você não gosta muito de falar com aquela pessoa ou de ter aquela tarefa, e disse para você, olha, eu tirei isso da sua agenda, me encarreguei de já resolver, porque eu sei que o senhor não gosta de tal coisa, e te entreguei isso pronto para você demonstrar para essa pessoa sem ter que, enfim, meter a mão na massa nesse processo aqui. É um outro nível. Para quem já viu o filme Her, sabe do que eu estou falando. Isso aqui é o que está acontecendo hoje, dentro de um pouco do que o Pedro mostrou para vocês. Nós temos os agentes, e esses agentes não pura e simplesmente, em todos os casos, trabalham com regras, modelos mentais que você mesmo colocou. Seus, é o que eu quero dizer. Eles podem trabalhar com uma série de outras coisinhas que lhes dão poder cognitivo para a tomada de decisão em cima de temas complexos que você sabe que só poderia conseguir se você literalmente se sentasse de frente a sei lá, vou colocar aqui um Elon Musk, ou a maior autoridade do seu mercado, vai. O seu agente, ele consegue absorver isso e tomar decisões operacionais relacionadas a isso. Então, o Alan viu uma vez eu ficar sedento por esse sonho de ter literalmente um Jarvis e eu acredito que é isso que vai acontecer no futuro, mas para quem está aqui hoje, isso já virou realidade. Você não vai mais falar com inteligência artificial, ok? Deixa eu dar um zoom aqui para as pessoas irem lendo enquanto eu falo. Você não vai mais pura e simplesmente falar com inteligência artificial como eu falo no GPT. Já tentou bancar o psicólogo lá? Já tentou deixar o GPT bancar o psicólogo contigo em algum momento só por brincadeira? Sentiu que as respostas estavam horríveis? Caramba, esse aqui não sou eu. Ah, parece eu. Você está entrando no efeito de Boron. Aquele efeito de eu pegar os pontos principais da grande média e jogar na tua frente, se te impressionou, é o efeito de Boron. Agora, quando você coloca conhecimento, você passa a ter, de várias pessoas, você passa a ter quase que como, posso falar uma besteira aqui, mas depois você me corrige, viu, Alan? Uma LLM que é sua, o conhecimento acessível é seu. O que você acha que vai acontecer quando você perguntar, ei, de todos os projetos da minha empresa, de tudo que eu tenho dito e falado com você, você pode me dizer qual é o 80-20? Segundo o que um investidor como o Peter Thiel faria? Você nem precisava de fazer essa pergunta inteira. Só bastaria perguntar, qual é o 80-20? Qual é o contexto que ele vai ter para te responder? Todas as planilhas do seu negócio? Todas as pessoas que você tem na sua equipe? Se você não tem, é só você? Todas as conversas que você já teve com as pessoas no seu WhatsApp? Ele sabe o seu poder cognitivo? Ele sabe das suas ambições, aspirações? Ele vai te dar uma resposta impressionante. Então, o que eu acabei fazendo nos últimos meses é de criar literalmente um Jarvis que contém todas as informações sobre o Thiago e todas as melhores informações do planeta sobre um determinado assunto. E eu fiz com que os agentes ganhassem essas inteligências, para no momento que eles estiverem tomando decisões, eles saberem exatamente qual é o processo, qual é o método que eu devo utilizar. Esse negocinho aqui, entre mil e umas coisas,
escolhendo o da melhor pessoa possível daquele assunto, de acordo com os conteúdos que eu coloquei. Então, exemplo, vamos imaginar aqui que você... Isso aqui foi o que o Pedro apresentou, tá? Eu não vou passar por isso aqui, mas isso é como está o teu negócio hoje. Isso é como ele vai ficar. Isso é como está o teu processo de, caramba, eu tenho uma ideia, eu vou criar alguma coisa. É assim que depois ele vai ficar. Agora, com relação a essa ideia, imagine o seguinte, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei todos esses conteúdos no sistema, mas eu não pude simplesmente, pura e simplesmente colocar eles no sistema. Não é assim que funciona. Eu tive que criar um processo para ele consumir esse conteúdo e depois fazer com que os agentes entendam como aquele conteúdo está disponível para eles acessarem. Mas imagina que todo o seu conteúdo está lá. Ou melhor, todo o meu conteúdo está lá. E agora eu vou perguntar a seguinte coisa para a inteligência artificial, sobre o seguinte problema. Eu tenho um evento de crise aqui da minha empresa, eu tenho uma campanha de high ticket, tá? R$12.000 é o que custa. Eu já investi 250, eu tive 4 vendas. O retorno foi de 0,96. Eu tenho 14 dias que essa campanha está no ar. Significa que meu produto está sangrando. Eu já investi 250 para ter R$240.000 de retorno. É prejuízo. Você vai lá como CEO, na tua mente de CEO, você é um CEO, você não sabe disso, todo mundo é um CEO, e passa a seguinte tarefa. Ei, eu estou queimando aqui R$18.000 por dia, meu retorno não está legal, eu quero que vocês descubram o que está errado e me digam se eu mato essa campanha ou se ela tem salvação. O que vai acontecer? O iOS Master, por exemplo, ele já vai soltar o terror, cara. E ele vai acessar todas as mentes de todas as pessoas que ele pôde absorver. Ele vai falar com o Media Buyer, que em inglês aqui é o gestor de tráfego. Meus pêsames. Isso aqui já são agentes, tá, pessoal? Media Buyer. Ele tem aqui o Ed Midas, ele tem o outro agente de performance, ele tem o agente do Pixel, depois ele vai para o squad aqui de closer, de vendas. Vai acionar eles também, para todos pensarem nesse problema em conjunto. Depois vai acionar o C-Level, o CFO da empresa, quem cuida das finanças, porque a coisa está preta para o lado dele. O que vai acontecer? Ele vai pegar todas as melhores informações que ele tem sobre os conteúdos que eu fiz a inteligência absorver, em milésimos de segundo. Então, se o meu custo de lead está maior do que 3 vezes o benchmarking, o erro, vamos colocar o seguinte, em palavras leigas, se o custo pela lead está 3 vezes maior do que eu estou disposto a pagar, eu tenho um desalinhamento aqui entre a promessa e o que eu estou mostrando para as pessoas nos anúncios. Ele já sabe disso. Então, aqui só tem os exemplos de outras, por exemplo, tem o Alex Hormozi aqui, só tem os exemplos de outros conhecimentos que ele absorveu. Ele vai lá acessar. Ele acessou, está vendo, ó, CPL está alta, esse é o sintoma. Depois ele passa para outros agentes, com skills ativadas. Isso aqui está acontecendo por debaixo dos panos, você nem está vendo. Depois ele tem os MCPs, que são nada mais, nada menos do que as conexões aos softwares. Você não quer, obviamente, ficar recebendo só texto. Você não quer, obviamente, fazer com que a inteligência artificial só te diga o que fazer. Você quer que ela tome uma decisão e vá lá fazer aquele negócio. E isso faz parte dos MCPs. Então, o agente de tráfego aqui está conectado ao Meta. O agente de CFO está conectado às suas planilhas. O agente do Closer está conectado ao seu CRM. O agente de marketing, que é o CRO, marketing, vendas da empresa, ele está conectado à sua plataforma de vendas. Está vendo o dinheiro cair, está vendo o que está acontecendo, está vendo as estratégias que você está utilizando, está vendo todos os anúncios que o Ed Midas está fazendo. O que vai acontecer? O Ed Midas entra, conserta o CPL. O Closer entra e já toma a decisão dele, ó. 32 leads, 16 estão com objeção de formato, não preço.
CFO está pensando, caramba, o CAC é de 62 mil, o meu custo de aquisição é esse. E eles vão organizando a coisa. Ó, o CRO está pensando em fazer um webinário. Legal. Não só pensando, ele está fazendo. O conselho entra e toma uma decisão muito estratégica. Ele coloca uma evidência, diz claramente qual é o risco e faz uma síntese, até você ter um veredito na sua frente. O veredito é, por exemplo, matar a campanha agora seria gastar dinheiro. O problema não é tráfego, é oferta. Até você chegar numa conclusão dessa aqui, sem entender completamente, como eu sou um zero à esquerda com finanças, tá? Eu não sou cara de planilha, o que um CFO pensaria, ou melhor, o que o CFO de um cara como o Alan Nicholas ou o Pedro pensaria?